gente vai se desenvolvendo, a gente percebe que a complexidade é tão grande que não dá para ter certeza sobre nada. Então, quando você não tem mais nenhuma certeza, você começou a trilhar o caminho que vai levar você à sabedoria verdadeira. Porque agora você está aberto a todos os processos de busca, a curiosidade incessante movimenta você ininterruptamente em busca de mais conhecimento. Então, a doutrina espírita nos convida a isto. Não temos que ser papagaios repetindo trecho de livro nenhum. Na doutrina espírita não há livros sagrados. Na doutrina espírita não há santos. Na doutrina espírita não há ninguém formado que possa dizer isto é assim porque eu me formei e sei. Vai depender da capacidade de cada um. Mesmo agora, quando eu lhes falo isso, entre vocês, tantos quantos vocês sejam, poderão dizer assim, discordo de tudo que ela fala. Tudo bem, não há nenhum problema. Mantém-se a discordância. Eu já disse, acho que eu já disse isso a vocês. Eu sei um monte de coisas porque eu discordei do que eu vi e fui buscar informação. Acho que 85% daquilo que eu sei eu aprendi buscando esclarecer uma discordância. Porque também não é para a gente resolver a discordância na casa espírita, levantando o braço na reunião pública e dizendo para o expositor, discordo de você. Isso não cabe. Não cabe. Eu, particularmente, acho que não cabe nem para ser dito particularmente lá embaixo, não. Tudo bem, é um direito meu discordar daquilo que eu estou ouvindo. Né? Ou então levantar e dizer, olha, vou complementar o que você disse. Não vai complementar nada. Quer ser expositor, fala com o companheiro que organiza a escala e diz, me bota meu nome lá. Porque tem que ter coragem. É uma questão de respeito. Tem que ter coragem para subir ali e dar a cara à tapa. Então, nós que somos os ouvintes, temos que respeitar. E nós que somos os aprendizes, temos que respeitar aquele que nos fala do que sabe e temos que nos respeitar na condição de aprendizes para buscarmos construir o nosso saber. Certo? Então, é isso que a doutrina espírita prega. E eu penso que quando a gente está fazendo um estudo assim, sistematizado, que vai dar uma ideia global, se nós estivermos imbuídos desse tipo de conduta, o nosso progresso vai ser muito maior. Porque a gente começa a entender que o que tem no nosso livro é um roteiro. É um roteiro. Mas a gente vai ter que pegar esse roteiro e segui-lo por todas as trilhas, todos os atalhos, todos os laterais que ele contém. Né? Então vamos dar uma olhadinha no texto, por favor. Página 42. Rapidinho. Onde você compreende que nós temos conhecimento, reflexão, passamos a palavra? Isso. Então deixa correr, vamos seguir os coisas. Então aí na página 42, a gente já pode trabalhar direto com um objetivo específico. Justificar a importância dos fenômenos para o surgimento do Espiritismo. Ou seja, não é justificar a importância dos fenômenos. Está ok até aí? Eles só têm importância na medida em que eles deram origem ao Espiritismo. Concorda comigo? Então surge em 1848, eu estou lendo rápido, depois vocês vão ler com tranquilidade, tá? A residência da família Fox, que está aí na quarta linha, o primeiro diálogo com o espírito desencarnado em 31 de março, e em novembro de 1849, as irmãs Fox estavam trabalhando, então, já na divulgação daquele acontecimento. E aí, a coisa começa a repercutir na Europa. Já estamos em Paris, em 1853, a recreação mais palpitante, mais original, era a das mesas girantes.
O parágrafo seguinte diz assim: os espíritos, aproveitando-se da onda de curiosidade que invadira todas as plagas, nelas também se movimentaram intensamente no grandioso e abençoado objetivo de despertamento progressivo dos homens para as realidades vivas da vida posta. Aí, nesse parágrafo, eu faço duas correções. Vejam se vocês concordam comigo. Hoje em dia, esse parágrafo seria escrito assim: os desencarnados, aproveitando-se da onda de curiosidade que invadira todas as plagas, no grandioso e abençoado objetivo de despertamento progressivo dos encarnados. Essa história de falar espíritos e homens dá a impressão que são coisas diferentes. Para as realidades vivas da vida posta. Da vida posta. Isso é mais ou menos o que nós tínhamos falado, né? Ao invés dos homens, pode colocar encarnados, né? Eu sempre risco e coloco, porque isso vai educando a minha forma de compreender. Passamos então à página 45. Pode, claro. Os desencarnados aproveitando-se. Eu acho que Não. contexto. Não, eles. A Leia, ela pega as sutilezas, né? Claro que os desencarnados não se aproveitaram, eles eram os senhores daquela situação. Isso vai mostrando para a gente. Primeiro você disse os desencarnados, depois de despertamento progressivo dos encarnados. Dos encarnados. Mas aí no caso, todos dois são espíritos. Né? Todo espírito, né? Eu ia dizer assim. Não. Eu queria dizer que a Leia, ela atenta para as questões que a gente vai passando sem parar para ver. E observem como isso evidencia os vícios da escrita. E é importante que a gente perceba para que a gente não se enrede nos vícios. O livro dos médiuns fala o tempo todo: espíritos, homens, vivos e mortos. Isso não existe. Isso não existe. Aí, há companheiros de estudo que, quando me ouvem falar isso, espera, você está corrigindo Kardec? Estou. Sem pudor nenhum. Eu não estou corrigindo Kardec na essência, até porque, a gente já disse isso, Kardec não escreveu nada. Né? Agora, é natural que naquele momento ele escrevesse no contexto de vida dele. E naquele contexto de vida, espíritos eram aqueles lá. É só uma questão de vocabulário. É só uma questão de vocabulário. Mas quando a gente começa a perceber, a questão de vocabulário precisa ser encarada para que não nos enrede na mesma postura. É como está aqui. Qual é o problema de falar os espíritos e os homens? Nenhum problema, se você, quando lê, entender que espíritos e homens é a mesma coisa. Agora, se você acha que espíritos são eles e homens somos nós, aí está errado. Aí não pode. Porque enquanto nós pensarmos assim, nós vamos achar que nós temos espíritos e não que nós somos. Vejam como esse vício é arraigado em nós. A gente fala, e quando a gente vai falar alguma coisa, saiu o meu espírito. Não é? Olha, ontem... Olha só, eu quando comecei a frequentar o Cristófilo, eu fui há pouco, também não foi há muito tempo. Habitualmente se falava do meu espírito. Essa mudança de postura deve ter sido fruto de muita reflexão. Está sendo, Que está trabalhando. Não, eu falo tanto isso que eu já sinto até vergonha quando eu começo a falar. Mas a gente vê, por exemplo, antigamente o livro vinha assim, Os Mensageiros pelo Espírito de André Luiz. Agora não vem mais. Os Mensageiros, Espírito André Luiz.
Não tem mais o dedo. E os textos, Só te dá o dedo. as edições recentes, não trazem mais esse possessivo. Quer dizer, é preciso que a gente perceba isso, porque é fruto da nossa compreensão, de uma nova postura. A gente precisa transitar. E a linguagem também tem época, né? Ela evolui. Isso, ela evolui. Então você tem que acompanhar a época. Então vamos à página 45. E aí na página 45 está o diálogo que nós estivemos resumindo. Uma das meninas resolveu fazer a seguinte pergunta. A frase no parágrafo diz assim: resolveu desafiar o mistério, travando-se o diálogo como que todos julgavam que fosse o diabo. Acharam isso aí? E aí vem o diálogo. A menina diz assim: Senhor, pé rachado. Pé rachado porque aquele pé dos caprinos, né? Não é o Senhor, pé rachado. Faço o que eu faço batendo palmas. Imediatamente se ouviram pancadas, em número igual ao das palmas. A senhorita Margarete, animada, disse por sua vez: aí está a senhora, mas é senhorita. Isso não é o caso. Agora faça exatamente como eu. Conte: 1, 2, 3, 4. O pé rachado contou, né? Consegui mudar a página aqui. Logo se fizeram ouvir as pancadas correspondentes. É um espírito? Perguntou em seguida. Se for, dê 2 pancadas batidas. A resposta afirmativa não se fez esperar. Se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Foi assassinado nesta casa? 2 pancadas estrepitosas se fizeram ouvir. Esse é o fato. Não é banal? Não é sem graça? Ainda mais agora, depois de tanto tempo, né? Então, o que eu quero que vocês tentem ver é que não é relevante. Eu sou espírita, eu nunca soube como é que foi aquela história da família Fox. Não faz falta. Se você souber, é bom, porque você amarra a história, você entende como que as coisas se passaram. É bom saber, mas é bom ir além. Você não pode ficar prisioneiro só dessa historinha. Aí as coisas seguem por aí. Nós vamos passar para o número 2. Número 2, na página 47, no segundo parágrafo. Posso ler? As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio de letras do alfabeto, dando modo ao número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Vocês viram isso lá na introdução que leram. Quem não leu está com uma tarefa atrasada. Então, ele mesmo usou essas expressões para definir-se. Declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. Ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno